Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma semana, mais um encontro aqui no canal A Bíblia na Minha Vida. E é uma alegria para mim poder parar esse tempinho aqui e compartilhar com você os meus aprendizados com relação à Bíblia, a Palavra de Deus, com o tema trimestral que nós estamos aqui desbravando semana após semana, que se chama o Livro de Êxodo. É exatamente isso. O livro de Êxodo na Bíblia é realmente um mar de aprendizados, princípios que norteiam a nossa vida, até porque fizeram grande efeito, foram aplicados com grande satisfação na vida dos israelitas, o povo que nós estamos estudando, que tem tudo a ver com os princípios que a Bíblia menciona. Nós vimos que até aqui Deus formou um povo para poder usá-lo em seu ministério salvífico. O plano redentivo de Deus para a humanidade tem como instrumento o povo de Israel. Por meio do povo de Israel, nós podemos ver as praticidades de tudo o que Deus nos ensinou e ensina a cada uma das pessoas que buscam ao Senhor ou que se permitem serem achadas por Deus. É realmente maravilhoso ver como a vida espiritual, a vida social, a vida econômica, a vida política está envolvida com os princípios divino aqui no livro de Êxodo. O povo de Israel é realmente uma janela por onde nós podemos olhar as maravilhas que Deus fez, não só pelo povo, mas para toda a humanidade. E a lição de número 10, a lição A Aliança e o Modelo, nos traz mais informações do desenvolvimento macro-espiritual do povo de Israel. Aqui nós temos duas informações importantes: aliança e modelo. O que estas palavras têm a ver com o tema que pode ser encontrado aqui na lição dessa semana? Observem bem, gravem essas duas palavras: aliança e modelo. Mas antes de nós começarmos aqui a fazer os comentários, eu queria indicar para você a Casa Publicadora Brasileira. Para você que quer livros realmente que trazem informações enriquecedoras para a vida espiritual, para a vida emocional, para a sua vida profissional, familiar, enfim, para todas as esferas da sua vida. Se você deseja ler livros que são saudáveis de todos esses pontos de vista, invista os seus recursos na Casa Publicadora Brasileira. Você vai encontrar uma variedade imensa de literatura, bíblias, livros infantis e as lições da escola sabatina, né? Como essa que eu tenho aqui. Essa é a lição do terceiro trimestre. Nós estamos finalizando praticamente o trimestre, faltam apenas mais 3 estudos para nós iniciarmos um novo ciclo de estudos bíblicos aqui, que tem temas diversos. E a lição do quarto trimestre é realmente uma lição importante que nós vamos estudar, que dá início a um novo ciclo aqui de aprendizados. E você precisa ter a sua lição da escola sabatina. Você precisa, de repente, ter a sua assinatura anual. Então eu vou deixar aqui nos comentários o contato da Casa Publicadora Brasileira aqui do Rio de Janeiro. Se você se identifica com essa região, entre em contato com a gente aí no DDD 21 3872 7375. Esse é o nosso WhatsApp, tá? Você que tem facilidade de acessar por meio da mensagem, né?
você acessa o nosso WhatsApp comercial no DDD, vou dizer novamente, 21 3872 7375 e faz aqui as suas compras. Você vai ser atendido prontamente pela equipe da Casa Publicadora Brasileira. E olha só que interessante, a lição do próximo trimestre, sabe qual é? É um outro livro da Bíblia chamado Josué. Lições de fé no livro de Josué. Até rima, né? Lições de fé no livro de Josué. Se você quer adquirir essa lição da Escola Sabatina, que já está disponível, a lição do quarto trimestre, que vai começar em outubro, acesse aí o nosso contato comercial, DDD 21 3872 7375. Eu vou deixar aí nos nossos comentários para que você possa anotar e entrar em contato com a gente. Faça a aquisição da lição da Escola Sabatina de modo avulso ou por meio de uma assinatura anual, onde você recebe trimestralmente. São 4 envios gratuitos para sua casa trimestralmente. Você vai pagar por essa assinatura um preço muito acessível mesmo. Entre em contato, saiba mais, é super tranquilo e facilitado para que você tenha acesso a esse compêndio de lições que a Casa Publicadora Brasileira disponibiliza para você, além dos livros, bíblias e outros produtos especiais, espetaculares, ok? Então vamos juntos aqui para a nossa revisão. O verso aqui para memorizar, né? Chama-se para memorizar mesmo, tá vendo? Aqui, ó. Êxodo capítulo 24, no verso 3, diz o seguinte: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Percebam que, diante da presença de Deus, ali no Monte Sinai, Moisés recebe as instruções do Senhor, recebe o estatuto do Senhor, as suas leis, os mandamentos e demais instruções. E Moisés, sendo ali o intercessor, a ponte para com o povo de Israel, ele transmite agora para o povo de Israel tudo aquilo que o Senhor instruiu, melhor dizendo. Então nós vemos aqui, né, Deus falando, Moisés recebendo e transmitindo ao povo. Que papel que Moisés exerceu nesse momento? Praticamente de um profeta de Deus. O profeta, ele tem exatamente essa função. Ele recebe as instruções do Senhor de um modo sobrenatural. Moisés se encontrou com Deus diante de uma teofania, né? Uma revelação de Deus. Ele recebeu a revelação, ele transmitiu essa revelação. Isso é a função do profeta, né? E é interessante a resposta do povo. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Você deve estar imaginando, povo obediente, povo sincero, povo realmente que ouviu a palavra do Senhor e colocou em prática. Se a gente ler apenas esse verso, nós ficaremos com essa impressão. Mas, queridos, vocês acham que a resposta do povo está correta? Realmente eles responderam assertivamente: tudo o que o Senhor falou, nós faremos? Você acha que essa é uma resposta do fundo do coração? O que vocês me dizem? Escreva aí nos comentários o que a resposta do povo de Israel diante das instruções de Deus transmitidas por Moisés revela para você. É uma resposta do fundo do coração? É uma resposta obediente? Enfim, o que vocês acham? Coloque aí nos comentários. E aí nós vamos comentar um pouquinho mais aqui com relação
ao que aconteceu envolvendo aqui o povo, Moisés, a liderança ali dos anciãos, para entender onde a lição quer nos levar com esse tema, a aliança e o modelo. Portanto, o capítulo 24 aqui, ele tem como tema a aliança de Deus com Israel. Então, se você ver o capítulo 24 do livro de Êxodo, você vai verificar que a narrativa aqui, ela tem como foco a ratificação da aliança. Ou seja, o que é ratificação? Pense aí numa espécie de celebração de um contrato, tá? Você tem ali um contrato de uma casa própria em tuas mãos. Você vai comprar uma casa própria, vamos colocar assim, você vai comprar uma casa própria, você recebe um contrato e neste contrato você tem diversas especificações dos seus direitos e dos seus deveres. Então, naturalmente, ali no final do contrato você tem a assinatura de quem está vendendo ou transmitindo o bem para você. Você tem ali o seu nome, o seu registro ali, para que você possa assinar, e diante de você e da pessoa que está transmitindo o bem, está vendendo, você tem testemunhas. Quem sabe ali, testemunhas do lado da pessoa que está vendendo, está propondo aquele contrato, aquele negócio, e testemunhas também do seu lado, que está ali recebendo aquela propositura e está verificando se você vai aceitar ou não. Naturalmente que a narrativa aqui, ela tem uma cena completamente diferente, mas a ratificação da aliança é praticamente ou funciona de acordo com o contrato. O povo precisava concordar ou não com aquilo que Deus estava colocando diante deles. E olha só que interessante, Deus pediu para que Moisés ele subisse ao Monte Sinai juntamente com os filhos de Arão, Nadab, Abiú e mais 70 anciãos representando o povo. Então, qual foi a comitiva que subiu até o monte? Está aqui no verso 9, Moisés, Arão, Nadab, verso 9 do capítulo 24. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte. E olha que interessante, e viram o Deus de Israel, no verso 10, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra, e é descrito aqui essa teofania, né, essa revelação de Deus. Interessante, no verso 11, nós lemos aqui, Deus não estendeu a mão contra os escolhidos, eles viram a Deus. Repete 2 vezes essa expressão, eles viram a Deus. E no finalzinho está aqui, ó, eles viram a Deus, comeram e beberam. Então, na celebração desse contrato, vamos colocar aqui, na ratificação da aliança, do concerto de Deus com o seu povo, houve ali uma refeição, houve ali uma espécie também de sacrifício, um sacrifício, e esse sacrifício, de acordo com os versos 7 e 8, de 5 a 8, melhor dizendo, foi oferecido por jovens a quem Moisés delegou a tarefa de realizar, né, o sacrifício para poder simbolizar o que estava acontecendo ali no cenário da ratificação da aliança que Deus ofereceu ao povo de Israel. Se nós olharmos aqui, por exemplo, o verso 5 do capítulo 24 de Êxodo, nós lemos, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue, verso 6 agora, e os pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Foi construído um altar ali por Moisés para oficializar essa aliança com o povo.
Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Aí eu volto à retórica inicial, a pergunta inicial, melhor dizendo. Olha, o povo respondeu corretamente? Sim ou não? O que é que vocês acham? Não esqueçam de comentar aí, isso é importante, tá? Enfim, o que nós vemos aqui, queridos, é que realmente Deus está interessado em formar uma bela de uma aliança, de uma parceria, de uma união, de um casamento com o seu povo. E o povo, aparentemente, está disposto a aceitar. Mas será que esta resposta é realmente sincera? Essa é uma resposta assertiva, né? Foi a nossa pergunta. E aí nós vamos aqui para a lição agora, que nas partes aqui de domingo, tá? O livro e o sangue, nós vemos o seguinte: o Deus vivo da Bíblia é o Deus dos relacionamentos. Na parte do domingo, a primeira frase aqui, ela começa assim: o Deus vivo da Bíblia é o Deus dos relacionamentos. Então, por que Deus está querendo fazer uma aliança com Israel? Porque Ele deseja se relacionar com o seu povo. Deus não é um Deus do tipo: eu criei tudo, eu fiz um povo, agora vou deixar cada um, que eles se virem, que eles ganhem o mundo da maneira que eles bem entenderem. Não, Deus não realiza, não faz realizações dessa maneira. Deus se preocupa em interagir com o seu povo. E isso é muito interessante, porque o fundamento desse relacionamento está aqui de acordo com 1 João 4,8. É o amor. Deus é amor. Então, se Ele é amor, Ele deseja se relacionar com as suas criaturas. E ainda a lição diz aqui no segundo parágrafo: Deus está interessado não apenas em nosso comportamento ético na doutrina correta ou em um conjunto de ações adequadas, mas acima de tudo em um relacionamento pessoal e profundo conosco. Então vejam que interessante. Aquelas leis, aquelas orientações, instruções, os mandamentos dados por Moisés, nós vimos que tudo isso tem uma grande importância, não só para regulamentar a vida espiritual, social, econômica, enfim, profissional do povo, mas também elas têm uma função de direcioná-los para Deus. Só que tem uma coisa que a lei ela não faz, que é justamente isso. É você se relacionar dentro de uma atitude de amor. E é o que Deus faz para o seu povo. Nós sabemos que a lei foi colocada em função do amor e dos cuidados de proteção do nosso Deus. Porém, a lei em si, ela não tem um poder salvífico, ela não tem um poder redentivo, por mais que ela tenha a função de nos conduzir a Deus. Portanto, o mais interessante de nós observarmos aqui é que nesta confirmação ou ratificação da aliança entre Deus e seu povo no Sinai, nós vemos o interesse de Deus em amar o seu povo de acordo com um relacionamento contínuo. E isso só é possível por meio do quê? Por meio da presença de Deus em nossa vida. Se Deus não está presente em nossa vida, não é possível fazer absolutamente nada. E aí nós chegamos a um ponto interessante. A resposta dada pelo povo, tudo que o Senhor pedir faremos, é uma resposta que não é sábia. Por quê? Porque o povo não tem condições de fazer nada sem Deus. Lembram-se da lição da videira? O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Olha que interessante aqui.
o que a lição disse no terceiro parágrafo da parte do domingo. A confirmação da aliança no Sinai teve o objetivo de reforçar o relacionamento especial que Deus desejava ter com o seu povo. Agora, veja o que diz o penúltimo parágrafo. Não queremos aceitar que nossa natureza humana seja frágil, vulnerável e completamente pecaminosa. Temos uma tendência inerente ao mal. Para sermos capazes de fazer o bem, precisamos receber uma ajuda de fora de nós mesmos. Essa ajuda vem somente do alto, do poder de Deus, de sua palavra e do Espírito Santo. Agora você entendeu o porquê Deus quer se relacionar com o seu povo. É para dar-lhes o poder de viver do modo com o qual Deus preparou para que eles vivessem. Não adiantaria nada Deus criar um povo, formar um povo, municiá-los ali de diversas instruções e deixá-los a sós. Não, Deus formou o povo, preparou tudo, instruiu o povo para se relacionar com esse povo, a fim de que eles tivessem o poder de obedecê-los, de se corresponder com o amor de Deus. Porque sem Deus na vida deles, o povo de Israel não faria coisa alguma. Então a resposta dada pelo povo, por mais que fosse dada mais do que uma vez, eles repetiram a mesma resposta diante das mesmas solicitações aqui da aliança, não foi uma resposta sábia. Ela foi desprovida, ali quem sabe, de sabedoria, de conhecimento próprio. Um povo que refletisse realmente melhor as disposições do Senhor, que entendesse as condições de sua vida, de sua natureza, como colocou aqui a lição, eles responderiam: Senhor, por meio do seu poder, estamos dispostos a fazer o que for necessário. Essa seria realmente uma boa resposta. Até porque, depois que foi ratificada a aliança, eles receberam as leis e Moisés precisou se ausentar ali no Monte Sinai, onde ele ficou 40 dias, 40 noites com o Senhor, em revelação. O povo irrompeu-se numa idolatria tremenda aos bezerros de ouro. Então a gente vê que muitas vezes nós podemos até pensar que o que desejamos nos dá força para realizar algo, mas na verdade nós não temos força alguma. O nosso poder ou a nossa força vem do Senhor, vem de Deus, e é isso que nós precisamos aceitar para viver em aliança com o Senhor, porque do outro modo nós não vamos conseguir. E aí vem um segundo item importante que Deus mais uma vez entregou para Israel de um modo assim muito especial. Deus pediu para que Moisés fizesse um tabernáculo, um santuário. Moisés tinha construído um pequeno altar ali para celebrar aquela aliança, instruiu os jovens a levar sacrifícios pacíficos, depois subiu ao monte com os anciãos, Arão e seus filhos, celebrou ali uma refeição que foi preparada por Deus miraculosamente. Eles viram a Deus, realmente foi assim um espetáculo, e você fica até imaginando, nossa, como é que depois de tudo isso essa liderança falhou em cometer idolatria com o bezerro de ouro. São coisas que a nossa natureza pode explicar, que é tendenciosa ao mal. Por isso que nós precisamos de Deus. E assim Deus, preocupado com a vida espiritual de seu povo, decide agora instruir Moisés a construir um tabernáculo. É o que diz aqui em Êxodo capítulo 25, no verso 8. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar
no meio deles. E aí vem uma nova pergunta. Ora, Atos capítulo 7, versos 47 a 50, 17 a 24, 1 Reis 8, 27, categoricamente são afirmações de que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus não está restringido a um espaço geográfico. Deus não está restringido a uma pequena habitação. Deus é Deus, Deus é grande, Deus é um ser criador do universo. Como ele pediria algo que aparentemente, de acordo com o paralelo aqui dos textos, né, o contexto não se concretizaria? Por que Deus pediu algo para Moisés que, em tese, né, a princípio, não seria execuível ou realizável? A razão, queridos, é muito simples. Por mais que existam textos que nos revela claramente que Deus não está restringido aos fatores do tempo, do espaço, da habitação, mais uma vez aqui a gente vê o amor e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque no santuário, no tabernáculo que seria construído, e de acordo com Hebreus, né, capítulo 8 e 9, esse santuário, esse tabernáculo, deveria ser igual a um modelo. Qual modelo? Ao modelo que está no céu, de acordo com a resposta encontrada em Hebreus, capítulo 8 e capítulo 9 também. Nós vemos ali que existe um santuário celestial. Muitas pessoas insistem em dizer que o santuário no céu é o próprio céu em si. Não, existe um santuário, um espaço especial onde Deus realiza as suas funções, onde Jesus realiza as suas funções, onde o Espírito Santo realiza as suas funções. E onde Jesus está hoje no céu? Ora, está no santuário celestial. Ele é o sumo sacerdote ali que vive a sua função dentro do Santíssimo do Santuário Celestial. Se você quiser saber mais informações desse assunto, nós podemos estudar, né? O livro de Hebreus é categórico em dizer isso, com a intertextualidade aqui envolvendo o livro de Êxodo, nós podemos explicar isso, né? Existe um santuário no céu onde Jesus faz ali as suas realizações em favor de quem? Em favor da humanidade. Enquanto estiver ali Jesus como intercessor no céu, em nosso favor, haverá graça disponível para todos nós. Então aqui a gente vê, voltando, né, a atitude amorosa e misericordiosa de Deus em se fazer presente no santuário celestial. A presença de Deus que encheria o santuário é realmente algo fantástico. Na Bíblia ela não tem esse termo aqui, mas chama-se Shekinah. A glória de Deus que encheria ali os santuários terrestres, o tabernáculo de Israel, especialmente na terceira parte que se chama lugar santíssimo, em cima de um móvel, do único móvel dentro da área do lugar santíssimo, que seria a Arca da Aliança, em cima da tampa do propiciatório, onde os anjos ficavam olhando assim, a dois querubins, um olhando para o outro, nós vemos ali que quando Deus se manifestasse em favor do seu povo, uma fumaça, uma glória encheria ali aquele local, e isso, na linguagem dos hebreus, do povo israelita, se chamaria Shekinah. Shekinah é a presença gloriosa de Deus. Então este santuário deveria ser construído conforme o modelo, que é o modelo que está no céu. Este santuário terrestre, ele teria, como eu disse, alguns móveis. Ele teria ali uma arca de aliança que ficava no lugar santíssimo. A tampa dessa arca, o que ia dentro dessa arca? Iria ali as duas tábuas onde foi escrito os 10 mandamentos, né? Um pouco do maná, que seria um símbolo do cuidado e
sustentabilidade que Deus deu ao seu povo no deserto, né? Então, esta Arca da Aliança seria um símbolo ali desse concerto com Deus, entre Deus e o seu povo. O que mais teria? Na segunda parte ali, no lugar santo, haveria um candelabro que tinha instruções específicas para ser construída. Teria ali a mesa dos pães da preposição. Haveria também um pequeno altar que onde se queimaria o incenso, né? Neste lugar santo, esses 3 mobílias então no lugar santo, todas elas representando Jesus, as funções desempenhadas por Jesus. Haveria sacerdotes que cuidariam desse santuário. Praticamente Arão e seus filhos foram designados para oficializar as cerimônias deste santuário. E eram muitas cerimônias de ofertas, muitas cerimônias ali com orações, muitas cerimônias ali envolvendo o processo de remoção do pecado, né? Muitas cerimônias envolvendo ali o processo de expiação do pecado. Então, realmente, a tribo de Levi, que seria toda dedicada para isso, teria muito trabalho, né? O santuário seria uma espécie ali de intermediário. Por quê? Porque o adorador, né, de Israel, que caísse em pecado, ele confessaria o seu pecado a uma vítima, que seria um cordeiro, uma ovelha, confessaria ali o seu pecado seria transmitido para aquela vítima, e aquele pecado seria transferido para o santuário por meio de um sacrifício do sangue daquela vítima, que seria todo ministrado ali pelo sacerdote. E uma vez por ano, todos os pecados que foram transferidos àquele santuário seriam removidos dali e enviados junto, simbolicamente, a um bode chamado Azazel, que morreria às mínguas, solto ali no deserto. Tudo isso é uma simbologia pela qual o povo de Israel deveria entender o processo de salvação. Era a pedagogia de Deus envolvendo as verdades do plano de salvação, a justificação, a santificação e o juízo para a glorificação futura. Então, o espaço ali do santuário realmente seria uma importante pedagogia para o povo. E tinha ainda um terceiro espaço do santuário. Nós falamos do Santíssimo, do Santo, e também vamos falar agora do pátio. No pátio havia mais 2 mobílias, que era a pia de bronze, que ficava ali com água, né? Uma água toda especial, uma água que serviria para a purificação ali do sacerdote, e ficava um altar de bronze. Esse altar, ele era um altar de sacrifício, onde o sacrifício seria queimado e o sangue da vítima que tinha o pecado transferido para ela seria derramado ali na base desse altar, e depois era transferido pela função, pelos rituais ali envolvendo o sacerdote, para o lugar santo e depois para o lugar santíssimo. Tudo isso por meio do sangue, para que o povo de Israel entendesse que o pecado, para expiar pecado, melhor dizendo, requer-se sangue. E de uma forma ampliada, nós vemos na pessoa de Jesus, no seu ministério terrestre, o seu sacrifício na cruz, toda essa simbologia cumprida. E nas suas funções de sacerdote e sumo sacerdote no céu, nós vemos as funções dos sacerdotes e do sumo sacerdote do povo de Israel cumprida. Queridos, entendem que realmente para oficializar todas essas funções do ministério envolvendo o santuário, precisariam de pessoas cheias do Espírito Santo,
É o que a lição diz aqui, ó, exatamente na parte de quinta-feira, cheios do Espírito de Deus. O ser humano não é capaz de fazer a obra do Senhor. A capacitação, o preparo, ela vem da parte de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habilita homens e mulheres, habilita pessoas para realizar a sua obra, os seus ministérios. E foi o que aconteceu aqui com Israel. É por isso que eles precisariam entender que a vida deles estava toda nas mãos do Senhor. Como eles seriam um povo especial? Como o sacerdote designado ou o sumo sacerdote seriam especiais? E é interessante lembrar que Deus os fazia lembrar o tempo todo da necessidade de santidade, de preparo, pelos aparatos que essas pessoas utilizavam. Uma estola sacerdotal, uma roupa especial, pedras ali preciosas simbolizando as tribos que estariam no peitoral do sumo sacerdote, né? A turba que eles utilizavam, né? Enfim, todos os aparatos ali envolvendo o vestuário lembrariam o povo e a esses ministros do santuário a santidade do Senhor e a necessidade de estarem conectados com Deus. Então, realmente, queridos, é pouco tempo que temos para poder enfatizar tantos elementos assim, tantos princípios importantes aqui na lição dessa semana. Na parte de quarta-feira, nós vemos aqui no meio de seu povo. Esta lição da parte de quarta-feira, para mim, é o ponto, é o clímax, é o ponto assim especial da lição, né? Por quê? A lição diz assim, começa a frase dizendo o seguinte: Deus ensinava por vários meios e um deles era o santuário. As cerimônias apontavam para Jesus e ilustravam o plano de salvação que seria executado por Jesus séculos depois. Ou seja, aqui o ponto especial. Aqui é onde realmente, como eu disse anteriormente, vemos o amor e a misericórdia de Deus, de se fazer presente em meio ao seu povo, de se revelar para o seu povo, mesmo diante de uma habitação humana. Que por mais bela que fosse, o povo deu ofertas ali de ouro, de prata, de bronze, madeiras especiais, especiarias, para realizar todos os aparatos, as mobílias, né, que fariam parte do santuário. Por mais que toda a riqueza envolvida ali, todas as coisas especiais envolvidas ali, ainda não eram o suficientes para receber, abranger o Senhor. Porém, Deus, em sua misericórdia e seu amor, não olhando para estas coisas, mas para a necessidade do povo e para o desejo sincero do povo, e especialmente em seu caráter de amor e misericórdia, se fazia presente naquela habitação humana, não restringido àquela habitação humana, mas por amor se fazia presente ali, para estar, simplesmente para estar no meio do seu povo e se relacionar com ele e ser realmente o rei, o dirigente da vida deles. Isto é o que nós realmente carecemos hoje. Eu termino aqui com uma citação da parte de sexta-feira que eu achei muito interessante. O tabernáculo era um lugar especial em que a expiação era realizada pelos pecados confessados do povo. Então dá para perceber que realmente o santuário era o centro da vida, da adoração e da fé do povo de Israel. E deveria ser também o atrativo de outras nações para que pudessem conhecer o Deus verdadeiro. Eu pergunto a vocês hoje, em que momento estamos vivendo em nossa vida, em nosso século? Levando em consideração as lições que nós aprendemos aqui de Êxodo, capítulo 24 até o 31, que falam da aliança e do santuário. Que momento nós estamos vivendo?
O momento que nós estamos vivendo no mundo hoje é um momento de juízo. Deus está expiando os pecados daqueles que já dormiram, aqueles que morreram. E Deus está concedendo graça para que exista arrependimento, confissão motivados pelo Espírito Santo e entrega da nossa parte a Deus. E sabe por quê? Porque quando ele terminar esta obra de juízo investigativo que ele está realizando no céu, ele voltará a esta terra. E eu pergunto, você está preparado? Que Deus nos abençoe para que quando esta hora chegar, nós possamos ouvir o chamado de Jesus, levantar das sepulturas, ou então sermos transladados em vida com o nosso Salvador, para juntos participarmos da morada milenial no céu e depois de uma morada definitiva e eterna aqui nesta terra restaurada. Esse é o convite que eu faço a você, esta minha oração. Até a próxima semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.